também em linha com o que o Minuto de Sabedoria trouxe, né? Que o mundo não é um parque de diversões, né? É lugar de trabalho, é lugar de aprendizado. E dá muito trabalho aprender, viu, gente? A gente nasce num processo de aprendizado constante e a gente vai aprendendo, vai se adaptando e vai percebendo que está inadequado, né? Porque o mundo é muito dinâmico e a gente acaba tendo que se atualizar constantemente. Então, trabalho na vida é algo normal. Mas ela também disse algo que é muito importante, né, que é a questão do amor. Para tudo que a gente for fazer, é necessário ter amor. E amor, gente, não é algo que a gente recebe de graça, não. Amor é uma prática. Amor é um aprendizado constante, é um exercício. A gente pensa que amor é algo que a gente tem dentro da gente para, né, usar, usufruir e participar com as pessoas. Mas amor é exatamente essa questão do aprendizado. Nós precisamos continuar constantemente no processo de aprendizado, de amar. E eu trouxe um tema hoje, que eu não trouxe, não foi para vocês não, acho que isso mais é para mim, tá certo? E aí eu vim contar um pouco dessa, vamos dizer assim, sensação que eu tenho, né, com relação a viver. E o tema é sine qua non. Não é questão de vamos dizer assim, trazer um tema complicado, não é isso não. Eu queria chamar a atenção. Eu tenho certeza que vocês não vão esquecer mais, né, desse tema, aqueles que possivelmente não conhecem. Com certeza que tem muita gente que conhece. Isso é um termo em latim e cujo significado é sem o qual não. Nós viemos aqui na Terra para fazer alguma coisa. E esse algo, né, eu estou chamando de sine qua non, né? É uma condição que a gente precisa desenvolver, que sem ela a gente não vai fazer. Como a gente sabe, nós como espíritos, né, temos missão. E isso é muito discutido e esclarecido no Livro dos Espíritos. Que Deus criou todos os espíritos, né, ignorantes, mas que têm aptidão para o aprendizado. E nós estamos aqui exatamente para isso, né, para essa missão de aprender alguma coisa que eu estou chamando de sem a qual não. E que o destino de todos os espíritos é essa evolução, que nós nascemos
reencarnações sucessivas para a cada encarnação a gente ter um pouco de aprendizado e desenvolver um pouco dessa missão para que a gente vá se preparando para a nossa elevação moral. Ela é constante. Muito embora às vezes a gente não perceba, mas a gente está evoluindo. A gente está indo. Pode ser devagar, mas ninguém retrocede. Então nós estamos aqui nessa encarnação agora exatamente para essa missão. Na minha atual encarnação, eu já sei o que é que eu vim fazer aqui, que é extremamente importante. Eu pergunto também para vocês. Eu perguntei isso para mim. E eu fiquei pensando muito a respeito dessa pergunta que eu estou fazendo para vocês, para o meu caso. E eu comecei a perceber, né, dentro das minhas vivências ou convivência com as pessoas com as quais, né, eu me relaciono, né, os problemas que eu enfrento. Vocês têm problema de relacionamento? Tem? Tem. Nós todos temos. Porque nós encarnamos, gente, junto com as pessoas com as quais a gente talvez tenha sido os mais oportunistas, no sentido, né, degenerativo da palavra mesmo, oportunismo de ocasião, fazendo dessas pessoas muitas vezes vítimas nossas. E por misericórdia divina, a gente se encarna junto com elas para tentar resgatar esse mal que em outros tempos fizemos. Então não tem dúvida que a gente tem dificuldade de relacionamento com as pessoas com as quais a gente convive. Porque muitas vezes elas trazem na sua áurea ou no seu psiquismo, né, anímico, essas lembranças que muitas vezes são desagradáveis, né? E aí, olha que a gente entra em contato, essa coisa aparece, né? E não existe um lugar melhor do que a família para a gente colocar em prática o nosso aprendizado de hoje. A família é um meio que Deus criou para que o espírito, algumas vezes, até mesmo de forma compulsória, possa aprender a pensar no outro, conviver com o diferente, vivenciar tolerância e resignação, exercitar perdão, assim desenvolver-se mais rapidamente. Então é um lugar onde as emoções estão muito presentes, né? Não é muito emocional conviver, é muito bom, mas também o ambiente da família, ele traz para a gente, às vezes, uma sensação muito agradável, mas traz também sensações extremamente desagradáveis. Eu tenho certeza também que vocês já sentiram isso alguma vez na vida. E o espírito tem aptidão para o bem e para o mal. Ora, quando a gente convive com alguém e as situações surgem dessa relação, isso nos traz sensações. E nós, como temos dentro da gente armazenado as possibilidades do bem e do mal, muitas vezes essas sensações despertam em nós sentimentos bons ou ruins. E o que é que se recomenda nessa situação? Que a gente tenha cuidado para que essas sensações que se abrem e que se fazem muito presente, de forma muito intensa, não se transformem em sentimentos ruins. Que é o sentimento, às vezes, de mágoa, de ressentimento, de raiva, ódio. Porque muitas vezes a gente tem dentro da casa, muito embora a gente ame as pessoas que estão lá dentro,
sensações desagradáveis. E precisamos nos cuidar para que isso não se transforme num sentimento ruim. Se a sensação é boa, naturalmente que ela vai nos remeter para emoções, né? Sentimentos do tipo alegria, felicidade, amor. Então nós temos que estar atentos nas nossas relações diárias, principalmente no ambiente da família, no cotidiano nosso, que é o ponto crucial dos nossos embates, dos nossos confrontos. Essas sensações, como eu disse, elas são uma espécie de indutor para criar um ambiente, né? Em função daquilo que eu passo a desenvolver como sentimento e o outro também. Se o sentimento é um sentimento bom, aí a gente diz, olha que coisa boa que está acontecendo. Harmonia, muita paz, muito, vamos dizer assim, muito cuidado, carinho, mas se caminha para o lado do mal, essa coisa complica. Eu queria embasar isso, né, que eu estou falando, em algumas referências espirituais. No caso aqui é Chico Xavier, né? E ele diz o seguinte, isso é no livro Caminho da Luz, né? E ele diz o seguinte: os pessimistas, os negativistas, os materialistas afirmam que o nosso mundo caminha para a destruição e para as trevas. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, diz exatamente o contrário. Ele nos demonstra nesse texto que o determinismo divino, estamos inexoravelmente a caminho da luz. Então isso é para a gente ter esperança, para a gente continuar com fé, acreditando que Deus, né, esse ser maravilhoso, infinitamente misericordioso, não nos abandona, não importa em que situação estejamos num determinado momento. Importa sim o quanto de confiança e de fé que a gente tem em Deus, porque nós sabemos a partir daí que Deus, sendo infinitamente bondoso, infinitamente poderoso, Ele vai nos acolher e vai nos ajudar ou permitir a solução dos nossos problemas. E de enviar caminhos, abrir possibilidades, abrir janelas onde a gente possa, com certeza, resolver as nossas questões, ou os nossos conflitos ou atritos. Eu trouxe um outro talento, que também é de Allan Kardec, na revista, uma revista bem antiga, Revista Espírita, em 1858. Ele disse o seguinte: antes de reencarnar, o espírito tem conhecimento de todas as fases da sua nova existência corporal. Quando essas fases têm um caráter essencial, ele conserva uma espécie de impressão em seu foro íntimo, e tal impressão, despertando ao aproximar-se um instante, torna-se o pressentimento. Muitas vezes a gente tem pressentimento de que alguma coisa boa ou alguma coisa ruim vai acontecer, não é isso? Isso acontece por quê? Porque tudo isso está no planejamento espiritual. A espiritualidade, conhecendo as nossas necessidades evolutivas, são arquitetos, né, da construção desse momento que a gente está vivendo hoje, e os outros que vamos viver, e os que já vivemos, né, como forma de auxílio na execução de determinadas ações que nos permita resgate de outras épocas. Tá certo? Então, esses dois fundamentos básicos, nós vamos tomá-los como, vamos dizer assim,
inspiração para as nossas indagações de hoje, tá certo? A primeira, muita fé, confiança em Deus. O caminho está cheio de obstáculos, mas ele é possível ou passível de caminhar. Isso é fundamental, acreditar. Um olhar atento. Olha, se nós temos situações delicadas para viver, então é preciso que a gente tenha o quê? Um olhar de busca, um olhar atento, cuidadoso. O que é cuidado? Não é? Cuidado é você olhar o que você tem, ou olhar para as pessoas e enxergar a necessidade de auxílio, de acolhimento, de compaixão, de chamar para si ou despertar o outro para aquilo que talvez ele não esteja observando. Cuidar é mais ou menos isso. Cuidar não é, pode ser segurar na mão também, né? Cuidar pode ser abraçar, pode ser transferir energias bondosas, né, para o outro, para que o outro se sinta, né, acolhido e confortável. Isso é cuidado. Então, se a gente tem essas fases essenciais, né, que nós estamos dizendo, nós precisamos estar atentos a elas e ter sempre em mente, né, no nosso raciocínio, que o desenho daquilo que está acontecendo agora está me mostrando que eu preciso ser prevenido, eu preciso ter precaução. Que muitas vezes, quando o impacto de uma agressão, seja ela de qual natureza, seja verbal, física ou emocional, chega, a maioria das vezes, nós nos desequilibramos e fazemos tal qual o agressor, ou talvez até pior. Não é assim? Isso não é uma coisa, vamos dizer assim, só da nossa índole de mal. Porque nós vivemos, né, caminhamos em processos educacionais e de convivência de muitos anos atrás. Nós tínhamos uma necessidade muito grande de sobrevivência. Então a gente traz dentro dos nossos conceitos de natureza preservadora, né, ou de autopreservação, a necessidade, às vezes, de defesa. Isso é uma coisa muito natural. Por isso que ela precisa ser pensada. Quando Allan Kardec diz que o Espiritismo tem que ser uma fé raciocinada. A gente precisa pensar a nossa fé. É fundamental, porque se a gente permitir que o nosso coração ou as nossas emoções toma conta do nosso ser ou das nossas ações, a gente acaba caindo em desequilíbrio e desequilibrando pessoas e o ambiente fica insuportável. O espírito está em tratamento. Todos nós que estamos aqui, o nosso espírito está em tratamento. Ele se encarnou exatamente para isso. Então, assim, a gente não precisa, tá certo? Estar apreensivo, estar com medo, né, ressentido de estar com o espírito doente. É a condição nossa aqui na Terra. Nós precisamos olhar isso de forma gentil, de forma tranquila e de forma amorosa, porque
nessa encarnação eu estou tratando uma série de dificuldades ou de vícios que eu vivenciei e que ainda estão arraigados dentro do meu psiquismo. Deus diz que fez a cabeça propositadamente acima do coração. É muito bacana isso, né? Por quê? Porque se a gente permitir, o coração é uma coisa maravilhosa. É do coração que a gente sente as grandes emoções e que a gente é capaz de, vamos dizer assim, viver momentos fantásticos, lindos, né? Maravilhosos. Mas as emoções, o coração também, ele é capaz de colocar na nossa vida, situações completamente embaraçosas, porque ele muitas vezes, apegado naquela questão que nós somos uma dicotomia, bom e mal, muitas vezes acaba a gente gerando emoções negativas e é um problema administrar emoções negativas. É difícil demais, gente. Só quando a cabeça ficar mesmo acima, permitir que a cabeça fique lá em cima. E aí, muita gente vai dizer o seguinte: você é frio, você é calculista, né? Você parece que não tem sentimento. Mas a maioria das vezes é necessário calar-se. E muitas vezes, quando a gente se cala, a gente escuta a voz da nossa consciência e nos orienta no sentido da superação do problema que estamos vivendo. André Luiz, ele, quando o mundo espiritual, logo que ele entrou lá, ele trabalhou com essa profissão. E ele descreve isso depois, né? Então é necessário que a gente eduque aquilo que a gente estava falando agora mesmo, né? Os sentimentos de natureza malévola. Eles precisam ser pensados. Não é porque alguém, num determinado momento, nos fere, nos machuca, que ele precisa ser corrigido com a mesma moeda. Possivelmente ele vai até encontrar alguém que vá fazer isso com ele. Mas será que precisa ser a gente? Não é? Não precisa. Quando a gente conseguir estabelecer uma relação com os nossos irmãos, onde o amor, né, a harmonia for os elementos básicos dessa relação, a gente vai perceber o quanto é bom conviver. E aí nós estaremos fazendo uma das tarefas que é o que eu vim fazer aqui: educar os meus sentimentos, educar a minha forma de pensar, educar a minha forma de tratar os meus companheiros, os meus irmãos, né? A gente olha as pessoas muitas vezes e percebe tanta elegância, não é? Tem gente que é tão elegante, não é? A gente não fica assim, diz: olha, mas que coisa bonita, que coisa bacana. Tem uma sensibilidade, tem uma capacidade de expressão, não é? De acolher, de compaixão e de ser simpático e de fazer empatia, não é? E a gente olha aqui e diz: olha, que coisa bacana. Está faltando tanta elegância, está faltando educação nas nossas vidas. A gente pode ser os que começamos a mudar essas coisas. Concorda? Então, quando situações desagradáveis acontecerem em nossa vida, a gente pode buscar, através da elegância do amor, né, estabelecer com essas pessoas
que possivelmente, ou intencionalmente ou não, nos ofendeu, né, para corrigir a relação que a gente tem com ela. Isso com certeza não é de agora, mas a gente vai vivendo junto para novas construções, para saber que nós somos capazes e que a cabeça nossa está acima do nosso coração. Não para a gente tornar-se frio, calculista, nada disso, mas é para a gente educar os sentimentos que a gente tem. Ok? O espírito está em tratamento. Ora, se o espírito está em tratamento, né, nós precisamos estabelecer respeito ao fundamento do espiritismo e aplicar a lei de amor, fé, justiça e caridade. Quando a gente conseguir se colocar sobre essas condições, a gente vai mudar o nosso jeito de viver. Fé, amor e justiça. Né? Todos nós conhecemos a lei de Italião, que falava, né, do olho por olho e dente por dente. Né? Se fosse o olho por olho, né, do ponto de vista da justiça, até que era passado. Né? Agora, vem a caridade como complemento e diz, olha, não faça. Né? Porque nós já sabemos, nós estamos principiando, ou estamos começando, somos incipientes no aprendizado do amor. Mas nós já temos essas informações. Sabemos que lei de justiça, fé, amor e caridade são as bases do Espiritismo. Então nós precisamos já nos educar para que a gente consiga, através, né, dessa educação, estabelecer uma possibilidade de relacionamento com as pessoas com as quais a gente convive de melhor qualidade. Okay? Porque Deus sabe tudo, né? Então nós podemos confiar nisso. E eu chamei de melindres porque a gente, né, nas nossas relações normais, o que acontece? Nós somos susceptíveis à mágoa, especialmente, com muita facilidade a gente se magoa, muita facilidade. Especialmente por coisas sem muita importância. Sentimos constrangimento por situações corriqueiras, muitas vezes imaginárias. Nós imaginamos que o outro quis nos humilhar. Nós imaginamos que o outro quis nos colocar na nossa posição. Nós imaginamos que o outro propositadamente tenha nos ferido. Mas a maioria das vezes não. Porque nós não somos maus, gente. Normalmente nós não somos maus. E os outros não são também. Então nós precisamos aprender a olhar a reação dos outros, ou a forma que os outros nos tratam, com um pouco mais de caridade. É fundamental. E essas situações, elas ocorrem mais onde? No ambiente familiar, não é isso? Só no ambiente familiar é muito. No trabalho também, né? Nas relações de amizade também às vezes ocorre. Nas disputas, nas partidas de alguma coisa, no churrasco, também ocorre. Mas na família ele é muito mais forte, porque você não separa dela que eu falo, né, a condição, ela persiste. Então a melhor forma que a gente tem para resolver os embróglios, as questões com a família, é exatamente olhar isso com caridade. E
Essa é uma observação do ponto de vista psíquico, né? Quando se trata de proteger o nosso ego, somos sugestionados a encontrar no outro todas as razões que nos levaram ao desconforto. A gente sempre acha que o outro é culpado, né? Não é? A gente sempre acha. Nas minhas convivências com a minha família, né, eu olho para as questões que me surpreendem, né? Porque você fala assim, não, é rotina lá em casa. Não é, cara. Toda hora está acontecendo algo que é importante para nos despertar. E aquilo nos surpreende. E olha, você fala assim, nossa, mas como é que o fulano... Né? A gente sempre pensa nisso. Como é que o fulano é egoísta? Como é que o fulano é sem paciência? Como é que o fulano é prepotente? Como é que ele é vaidoso? Como é que ele é orgulhoso? Como é que ele é isso? Sempre o outro. Isso é uma proteção que a gente faz para o nosso ego. A gente está com medo de mergulhar dentro da gente e descobrir que eu não sou tão bonitinho quanto eu pareço. Isso é difícil de administrar. Por isso que a gente precisa se educar. E se educar com amor e com fé. É só Deus para fazer isso pela gente. Para oferecer caminhos. Ele não vai fazer, mas Ele vai nos oferecer caminhos. Né? E a família é o caminho. Família é muito bom, é ótimo. Né? Se não fosse família, a gente não mudaria. Mas dá trabalho também. Mas nós viemos aqui para trabalhar, não foi? Não é a parte de diversão. Não é? Doenças básicas. Né? Egoísmo e orgulho são as doenças básicas. Então nós dissemos que o nosso espírito está doente. Ele veio para fazer o tratamento. E quais são as piores doenças que o espírito sofre? O egoísmo e o orgulho. O egoísmo e o orgulho são correlatos. Um sempre chama o outro. E quando um ocorre, o outro sempre vem em socorro. Né? É do tipo, né? Me pareci egoísta, mas o meu orgulho me diz o seguinte, não, você merece, você fez isso, você fez aquilo, você fez aquilo outro, você é o cara que faz aquilo, você é o cara que faz aquilo. Isso é o embasamento do nosso, da nossa forma atravessada de olhar a questão, sempre em nosso favor. E eles são causas de muitas doenças, porque através do egoísmo e do orgulho, a gente acaba se adoecendo, sentindo, né, que foi desprezado, que foi preterido, que foi desconsiderado, né? Porque o egoísmo está mandando que a gente sinta isso e está justificando através do orgulho que com certeza todos nós já temos ações que são bacanas, que são ações construtivas, que são ações estruturantes, né? Que de certa forma justifica, né? Não a vaidade e o orgulho, mas que justifica que nós não nos achamos tão ruins. Mas nós não precisamos disso para dar condição da nossa alma se promover, se elevar. Nesse caso, a gente tem que pensar como espírito. Mas também tem um remédio, que é o altruísmo. O altruísmo é tirar de si e levar para o outro. Então, o egoísmo concentra, mas o altruísmo distribui. E quando você pratica o altruísmo, você começa a estabelecer com as pessoas com as quais você convive uma relação de convívio harmônico, uma relação de convívio prazerosa, e logo você vai encontrar prazer nisso, vai encontrar
compensação, vamos dizer assim. Tá? E isso, gente, é a caridade. Tá? Lá nas leis do Espiritismo. Caridade. Olhar tudo com caridade. Fica mais fácil. O recurso da dor. Segundo Chico e Emmanuel, quando o amor não resolve, não consegue fazer o seu trabalho, a dor aparece. Então, muitas vezes a gente adoece, né, em função do egoísmo, porque nós ficamos raivosos, magoados, tristes, e o nosso corpo adoece. E aí vem a dor. E a gente não aprendeu com as lições que o lar, né, nos deu. Ficamos magoados, tristes, ressentidos, e aí temos qualquer problema de natureza orgânica. Então a dor vem para complementar a lição que a gente não foi capaz de aprender através do amor. Dizem que uma pesquisa nos Estados Unidos, feita em universidades, em hospitais até, mostrou que pacientes terminais, quando indagados sobre a situação que ele vivenciava naquele momento, se ele tivesse oportunidade, o que ele faria? Dizem que a resposta foi quase toda unânime. Eu faria diferente. E nós estamos ainda em condição de fazer diferente. Veja que beleza que a gente tem, não é? Tem trabalho, né? Tem muita dificuldade, mas nós estamos no momento de fazer a mudança ainda, percebendo as diferenças, as dificuldades, os entraves e as mágoas, os ressentimentos gerados nas relações que a gente tem, a gente ainda está no tempo. Então vamos fazer diferente agora. Para vencer esses conflitos, né, que a gente está vivendo. Dá para o senhor voltar, por favor? Tem algo que eu discordo. Eu não. Eu discordo dessa afirmação. Os mentores espirituais iluminados são unidos em afirmar que basta o amor para vencer todos os males. Não precisamos de religião ou qualquer noção de espiritualidade para vencer os nossos conflitos. Isso não é verdade. Não? Por quê? Porque a religião ou a sabedoria da vida dos nossos antepassados é o reflexo da própria vida que nós estamos vivendo e que serve de exemplo para nós. Muitas pessoas estão falando, por exemplo, posso traduzir do seguinte modo: você só é feliz se você fizer seus semelhantes felizes. Não, é isso não. Entende? Não. Não se discute. Porque na verdade é o seguinte. Só que ele está afirmando que não há necessidade de religião ou qualquer noção de espiritualidade. Não é assim, matemático. Não é assim tão evidente. Nós precisamos de uma bagagem. Precisamos sim, com certeza. Não, eu concordo contigo. Mas ele está dizendo o seguinte: é que o amor resolveria tudo isso. Porque nós temos muitos exemplos de pessoas que às vezes não conhecem nada, nenhuma religião. Então, como é que você conhece o amor? Através do quê? Através das Da ações. religião, dos mandamentos, da espiritualidade. Eu discordo, desculpa. Não, mas não tem problema. A religião faz parte da sociedade. Sim, a religião é importante. Sim, é importante. Eu não disse que ela não é Não, ele importante. está dizendo que não há necessidade. Ele está dizendo que não há necessidade. Ele está dizendo que a necessidade básica é o amor. Como é que você conhece o amor? Como é que você vive o amor? O amor. Através de quê? Quais os exemplos? O amor você vive quando você aplica o respeito, tá certo? Quando você... Posso dar um exemplo? Pode. A gente conhece o amor quando nasce. Oi? A gente conhece o amor quando nasce. Não, isso eu estou falando na formação nossa que nós tivemos, que foi oriunda de uma religião, o ensinamento de espiritualidade. Eu estou respondendo a pergunta que você fez. Tudo é amor. Como a gente Estou te ouvindo, já é amor. conhece de amor, conhece. Quando nasce. Mas assim, nós não vamos... Não, só foi é que quando eu vejo algo que eu não concordo Não, e não tudo acho bem. válido, eu gosto de me expressar. Não, sem dúvida. Entendeu? Senão seria omisso, seria omisso.
para alguma coisa que eu falei serviu. Uhum. Mas é um direito. Ah, sim. Por isso que eu expressei. Ok. E Nick Kamen, né, é uma expressão também latina, é grego, quer dizer, e tem um episódio, né, ligado a essa palavra que eu vou contar para vocês. Mas eu gostei muito dessa frase aqui, que é o seguinte: a vida é uma grande sinfonia, onde cada um de nós executa uma nota musical específica. O conjunto da obra não pode prescindir de nenhuma nota em particular. Ele comparou a nossa vida em conjunto com uma sinfonia, e cada um de nós colocando uma nota musical. Se faltar uma, a sinfonia não está completa. Eu achei isso bem legal, né? Na Idade Média, né, os persas invadiram Grécia e tinham um exército muito mais poderoso do que o exército da Grécia. Os gregos saíram para combater numa região chamada de Maratona. Era mais ou menos 40 quilômetros de Atenas. E na saída, os gregos, percebendo que tinham um exército menor, um pouco menos treinado e com muito menos equipamentos bélicos, então eles achavam que poderiam ser derrotados. Então eles disseram o seguinte: nós vamos à guerra, se no terceiro dia a gente não voltar, vocês abandonam a cidade, peguem todos os pertences, as coisas sagradas que temos e saem da cidade. Mas antes incendeiem Atenas, para que os persas não profanem a nossa cidade. E partiram para a guerra. No terceiro dia de guerra, por razões, né, explicado, os persas bateram em retirada, considerando dessa forma que eles tinham vencido a guerra. E eles se reuniram e disseram o seguinte: olha, nós não temos tempo para voltar com o exército para Atenas. Nós vamos precisar de estabelecer uma estratégia para passar o recado, porque senão eles vão queimar a nossa cidade. E tinha no meio deles um corredor, um cara velocista. Então eles chamaram esse velocista, que era o Fedípedes, e disseram a ele: olha, o exército não chega a tempo, mas você precisa chegar e dar o recado. E Fedípedes abandona tudo e parte em disparada em direção a Atenas. E ele corre o suficiente para chegar antes dos atenienses saírem da cidade para matar a cidade. Ele chega e a única palavra que ele consegue falar é Neniketam. Isso significa que nós vencemos, que então não precisava sair da cidade ou queimar a cidade. Então todos nós, né, temos algo que é muito importante para fazer antes de morrer. Ele disse: Neniketam caiu e morreu. E nós estamos nesse momento, né, com a possibilidade de fazer o nosso Neniketam. Será o que é que é tão importante eu fazer? Já descobrimos isso? Né? Quando a gente convive com as pessoas, a gente pode perguntar, né? Será que eu estou fazendo
para as pessoas que eu conheço, fazendo com que as pessoas com as quais eu convivo, para elas, o chamado benedicano. Isso, gente, é extremamente importante. Todos nós temos uma missão junto com a nossa família, junto com as pessoas com as quais convivemos. Então, certificas-te de que és fator de luz para as pessoas de cujas vidas participa. Isso é fundamental. E para concluir, esse é o preço do livre-arbítrio. Cada um terá que dar conta da inutilidade voluntária da existência. Porque muitas vezes nós fazemos coisas, né, por vontade, porque somos livres para escolher, mas também nós somos responsáveis por aquilo que fizemos. Então nós vamos ter na nossa existência futura, né, sabendo que a gente não fez ou fez voluntariamente algo que não deveria. Okay? Eu agradeço a todos vocês, que Deus os abençoe com muito amor. Posso complementar? Algo muito importante, onde as pessoas nem falam, nem percebem, nem sabem disso. É a missão. Você veio fazer parte do plano de Deus. De que maneira, engenheiro, médico, dentista, e você falou dos interesses. A pessoa não pensa na missão, ela pensa nos interesses. A missão ou o trabalho é o próprio ato de caridade no dia a dia para o meu próximo. Se você trabalha na sua profissão que você gosta e não do interesse, vai ser uma maravilha. Mas se você não descobriu o trabalho com interesse, vai ser o pecado. Vai ser um sofrimento. Com certeza. Obrigado, gente. Obrigado.